Olá a todos, sejam bem-vindos ao webinar da Abrapsa sobre saúde mental global e o mercado de trabalho. Aos poucos, nossos convidados estão aqui entrando, mas vamos dar início aqui ao nosso trabalho de hoje. Eu sou Kelly Cunha, sou gerente sênior de RH na IRCO. A IRCO é uma boutique contábil genuinamente brasileira, que há mais de 65 anos ela está entre as melhores e mais bem estruturadas empresas de contabilidade. Digo no Brasil, né, com um grande leque de serviços profissionais na área contábil, fiscal, financeiro, folha de pagamento e consultoria. Então, aqui em nome da Abrapsa, venho aqui dar boas-vindas a todos os nossos convidados. Tenho aqui hoje o César, o CEO da Evertrec, e o Leonardo, acadêmico de medicina. Eu gostaria de passar a palavra a ambos para que possam se apresentar também e a gente começar a conversar sobre esse tema super relevante, que é saúde mental e o mercado de trabalho. Podemos? Pode começar, César? Vamos lá. Bom dia a todos, obrigado a todos por estarem conosco, participando de mais um webinar da Abrapsa. É muito legal, um tema muito instigante. Eu sou o César, eu sou o CEO do Evertrec. Evertrec é um produto criado pela Meta Solutions. Eu também sou gestor de pessoas, né? Então eu tenho alguns anos aí gerindo pessoas, então eu sofro tudo que a saúde mental traz para o mercado de trabalho com as minhas equipes há anos, né? Nos últimos anos isso tem sido mais detalhado, mas há bastante tempo que eu sofro, por estar mais de 15 anos gerindo grupos, gerindo equipes, e hoje eu estou à frente desse desafio, que é o Evertrec, uma plataforma que ajuda você a ver melhor as pessoas da tua equipe, gerir sem a pressão da saúde mental, que é o que a gente vai falar daqui a pouco, né? Obrigada, César. Leonardo? Bom dia a todos, bom dia Kelly, bom dia César. Primeiramente quero agradecer, né, a confiança por terem me convidado. Eu sou acadêmico do último ano de medicina, estou concluindo os estudos e já iniciei a pós-graduação em psiquiatria, né? Há uns 3, 4 anos mais ou menos eu já me fixei nessa área, assim, dentro da faculdade mesmo, me dediquei à pesquisa, alguns cursos e estou me atrevendo, assim, de alguma maneira a falar um pouco, assim, sobre o que eu tenho estudado. Nessa área de produtividade, de tentar estudar melhor, me intriga desde a época do vestibular, né? Então, dentro desses estudos, eu vim aqui tentar contribuir um pouco com o Weber, assim. Obrigado mais uma vez pelo convite e a todos que estão participando. Espero contribuir. Obrigada, Leonardo. Com certeza vai contribuir, sim. Bom, antes de mais nada, queria avisar aos convidados que o chat está aberto para que vocês possam interagir ou, caso surja alguma pergunta, pode escrever, que eu vou acompanhar. E a gente vai seguir com uma breve apresentação aqui de conteúdo, informações, dados, e ao final desse nosso bate-papo aqui, a gente pode seguir para responder essas perguntas e acompanhar aí o que aconteceu no chat. E mais um detalhe, o webinar está sendo gravado e depois a gente disponibiliza esse conteúdo no canal do YouTube da Abrapsa. Ok? Podemos seguir, então? Leonardo, é com você. Por favor, você pode compartilhar o material e a gente comentar esse bate-papo? Combinado. Todos estão vendo aí? Sim. Beleza, eu vou começar aqui. Então, pessoal, mais uma vez, né, é uma grande alegria estar aqui e vamos falar um pouco sobre essa questão da saúde mental global e o mercado de trabalho, né, eu e o César. Então, para começar, eu queria trazer algumas notícias, né? Essa notícia foi vinculada ainda esse ano no portal da ONU e um número alarmante, né, para a gente refletir um pouco. Então, 1 bilhão de pessoas no mundo todo vivem com algum transtorno mental, né, de acordo com a OMS. Então, cabe a gente pensar, né, em toda a população do mundo, 1 a cada 8 pessoas estão vivendo com algum transtorno mental. Então, se a gente tiver num grupo, provavelmente aqui nesse grupo que a gente está falando hoje, né, de acordo com a estatística, aí pelo menos 2, 3 pessoas vão estar sofrendo de alguma maneira com transtorno mental. E se a gente olhar para muito próximo de nós, né, é muito fácil saber de alguma pessoa, né, que está usando algum antidepressivo, algum medicamento para tentar contornar de alguma maneira essa situação. Então, é um número bastante alarmante que chama a nossa atenção, né, traz alguma reflexão.
Um outro dado, né, também da Organização Mundial de Saúde, que 1 em cada 100 mortes no mundo ocorre por suicídio. Então, um outro dado muito alarmante, né? Porque se a gente pensar nisso, né, no que esse suicídio está trazendo de questão de mortes para o mundo, a gente pode pensar que ele está matando mais que o HIV, mais que a malária e até mais que o câncer de mama. Então, a gente trata tanto essas questões de doenças crônicas, né, doenças transmissíveis, né, doenças infecciosas, e a gente está sendo afrontado aí por um vilão, né, que é essa questão do suicídio, que tem matado mais que essas doenças conhecidas há tanto tempo. Então, um outro ponto de reflexão, né, a gente não pode negligenciar isso, né? Então, principalmente em jovens de 15 a 29 anos, o suicídio é a quarta causa de morte, né? Depois de acidentes no trânsito, tuberculose e também violência entre pessoas. Então, a gente percebe que essa é uma questão alarmante e que também cabe essa reflexão, né? Por que será que tem acontecido tudo isso? Mais um dado, né? A pandemia de Covid-19 desencadeia um aumento de 25% na prevalência de ansiedade e depressão em todo o mundo. Então, a gente percebe que essa questão da incerteza gera ansiedade e, consequentemente, esse descuido vai levar a essa depressão. E essa questão da incerteza, né? A gente vivia nossas vidas normalmente, todo mundo se encontrava, no meu caso, né? Se encontrava na faculdade, vocês se encontravam na empresa, e do dia para a noite disseram que tinha que fechar tudo, todo mundo se distanciou, e a gente ficou naquela incerteza, né? Quando vai voltar, quando não vai voltar, será que é muito grave, vai ter vacina, não vai ter vacina? E essa ansiedade gerou de forma significativa que aumentou 25% da prevalência de ansiedade e depressão em todo mundo. Então, provavelmente, alguém aqui vai conhecer uma pessoa que passou a usar um antidepressivo, passou a usar um Rivotril, algum medicamento assim, depois da pandemia. Outro caso, né? O Brasil vive uma segunda pandemia, agora na saúde mental. Então, de acordo com alguns estudos, algumas projeções que têm feito, não só no Brasil, mas, né, uma quarta onda, né, que a gente vivia durante a pandemia, na primeira onda, segunda onda, provavelmente uma próxima pandemia que nós vamos viver em um curto prazo de tempo, infelizmente, né, se a gente não tentar buscar alternativas assim, a gente vai viver uma pandemia de saúde mental, porque é um problema, né, que assim como a gente viu no dado, 1 a cada 8 pessoas vivem com algum transtorno mental. Então, isso, de algum modo, vai afligir o mundo todo e vai se tornar uma pandemia, né? Então, a gente se preocupou tanto com o Covid, se preocupa tanto com as outras doenças, mas a gente precisa se atentar a pessoas tão próximas que estão vivendo isso de alguma maneira e pode desencadear um problema mundial. Já é, né? Outro dado bastante alarmante, né? A gente comentou do suicídio, né? Que 1 a cada 100 mortes no mundo todo ocorre por suicídio. E no Brasil, né, especificamente no nosso caso, na última década, né, de acordo com dados do CFM, né, que é o Conselho Federal de Medicina, na última década, a taxa de suicídio cresceu 43%. Então, poxa, né, se a gente vê que, no dado, né, de 9.454 em 2010 para 13.523 em 2019. Então, a gente começa a se questionar, né, o que tem acontecido, né, na vida das pessoas, né, por que as pessoas, de alguma maneira, que poderiam estar vivendo, aproveitando da vida, estão tentando interromper a vida dessa maneira, né? Igual comentei, entre jovens de 15 a 29 anos, o suicídio é a quarta causa de morte, né? Por que essas pessoas que estão no auge, assim, da vitalidade, né, deveriam estar se empenhando em projetos, se empenhando, de alguma maneira, em diversas coisas, elas decidem interromper a vida, né? É algo a refletir também. E um outro dado bastante alarmante que saiu no site da CNN, que o uso de medicamentos para a saúde mental cresceu no Brasil, né? Então, especialistas alertam sobre esse cuidado, porque, igual comentei, né? Todo mundo vai conhecer, provavelmente, alguém que está utilizando algum antidepressivo, algum medicamento desse espectro, poxa, será que todas essas pessoas realmente estão necessitadas desse medicamento, né? Então, a gente vê diagnósticos muito rápidos acontecendo, né? Então, por exemplo, a gente faz plantão na UPA aqui, essa é uma das maiores queixas, né? A pessoa chega, eu estou muito ansiosa, eu tive um problema em casa, não estou conseguindo dormir, e por aquela
lista de pacientes ali, né? Tem dia que no plantão de 12 horas tem mais de 100 pacientes para atender. E o que a gente acaba fazendo? Em 2, 3 minutos de consulta, você vai e prescreve um diazepam para a pessoa para dar aquela aliviada. Mas falta esse senso, assim, para realmente ver se essa pessoa está necessitando desses medicamentos, né? Às vezes uma pessoa está com algum sintoma relacionado à tireoide, né, hipertireoidismo, e de alguma maneira está mimetizando esses sintomas e a gente já vai estar medicando, né? Então, é claro que a gente precisa se atentar que muitas pessoas precisam desses medicamentos, né? Muitas vezes essa ansiedade, essa depressão são disfunções orgânicas e a gente precisa estar tratando, mas às vezes nem sempre essas pessoas que usam vão necessariamente estar precisando desse medicamento, né? E o uso indiscriminado disso vai afetar, né? Porque a pessoa vai começar a ficar dependente desse medicamento de alguma maneira, e quando realmente precisar, não vai ser tão efetivo assim. Mas então cabe essa reflexão, né? Para a gente pensar, poxa, será que alguém do meu lado, às vezes eu mesmo, estou tomando esse medicamento, né? Comecei a tomar quando, por que motivo, né? O que me levou a estar fazendo esse uso de medicamento para a saúde mental de alguma forma. Outro dado, né? Que a gente cabe a reflexão aqui. O Brasil é o terceiro maior consumidor de redes sociais em todo o mundo. Então, o Brasil só perde para a Índia e para a Indonésia, né, no uso de redes sociais. Provavelmente por conta da pandemia isso aumentou, né, porque a gente antes convivia com as pessoas e depois, nesse distanciamento, a única maneira de contato talvez foi essa interação online, né, pelas mídias sociais. Mas até que ponto também essa rede social já virou um vício, né? A gente percebe que as pessoas vivem uma descarga de dopamina hoje em dia, né? Ela tem esse prazer por ficar rolando tela. Então, é prazeroso, né? Eu fugi da realidade, às vezes. Poxa, eu estou ali conversando com a minha esposa, com meu irmão, com meu pai, e a vida real se torna muito chata, né? É muito mais interessante eu abrir a tela do celular e ver alguém aproveitando na praia, postando a foto de um drink, porque a vida real me convoca, às vezes, para solucionar problemas, e a vida na rede social me chama para lembrar daquele prazer que eu posso ter, né? Então, talvez valha a pena essa reflexão também, né? Por que será que o Brasil é o terceiro maior consumidor de redes sociais em todo o mundo? E um outro caso bastante alarmante, que depois o César vai comentar um pouco também, é a questão do burnout, né? O Brasil é o segundo país, né, de acordo com o levantamento, em caso de burnout, né? Então, essa sobrecarga de trabalho, a pessoa se vê ali enfiada a tanto trabalho, a tanto papel, muita tela, né? Horas e horas de trabalho, talvez não vê um motivo ali para estar fazendo aquilo, ela só começa a buscar e buscar coisas, e ela começa a gerar esse estresse, gerar essa carga de ansiedade, que vão levar ao burnout, nesse esgotamento, por conta do excesso de trabalho. E um outro dado que eu achei pertinente trazer, né? O consumo na verdade, esse é o nome comercial, né? Metilfenidato, ele cresce no Brasil, né? Em 775% em 10 anos. Então, é um medicamento que é usado pelo transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? Principalmente em crianças e adolescentes. Se em 10 anos cresceu 775%, né? Será que tantas pessoas estão com TDAH assim, né? Será que esse diagnóstico tem sido feito, né, em alta intensidade? Né? Será que melhoraram os critérios? Se realmente esse diagnóstico é correto, então todas as pessoas precisam usar Ritalina? Ou, às vezes, né, um uso feito para tentar burlar o sistema, né? Dar um turbo, assim, entre aspas, nos meus estudos, né? No meu ritmo de trabalho, para tentar potencializar isso, né? Então, foi igual eu comentei, dessa carga de dopamina que a gente se permite viver, né? Às vezes comendo em excesso, em vícios, né? Jogos, né? Vícios de todo tipo, né? Até a própria pornografia, hoje em dia, ela é considerada uma própria droga, né? Pela quantidade de dopamina que ela injeta no cérebro de quem consome. Então, talvez essa sobrecarga de dopamina possa mimetizar alguns sintomas de TDAH, e o que a gente pensa, né, que seja TDAH, que precisa ser tratado com Ritalina, talvez seja só uma consequência de alguns hábitos não tão saudáveis que a gente tem. Então, acho que vale a pena pensar nessa reflexão para ver, né, como realmente está essa saúde global hoje em dia. Né? Se uma a cada 8 pessoas
estão vivendo, né, com algum problema de saúde mental. Será que realmente isso realmente era para acontecer, né? Está na trajetória da humanidade, né? Alguma consequência histórica, ou talvez seja alguma escolha também, né? De nossos atos, assim, de nossos hábitos. Então, acho que vale a pena essa reflexão, assim, acerca da saúde mental. Vou passar para o César falar um pouco agora acerca disso dentro do mercado de trabalho. Legal. Ah, é uma coisa muito instigante esse assunto todo, né? A gente ouvindo aí o Léo falar, fecha um monte de chavinhas na nossa cabeça, né? É impossível desassociar tudo isso que o Léo está falando com o nosso mercado de trabalho hoje, né? A gente entra nos, nos redes sociais e o que você mais vê é diagnóstico de TDAH. Ah, eu tenho TDAH. Então, todo mundo hoje acha que tem TDAH, né? Todo mundo acha que tem algum problema, todo mundo acha que precisa recorrer a algum tipo de medicação, e muitas das vezes é até pior, né? Pelo que o Léo está falando, e eu tinha essa impressão, me parece que sim, ele e a Kelly aí, que são os estudiosos desses assuntos, né? Mas a gente não consegue dissociar o mercado de trabalho de tudo isso que está acontecendo. Nós somos um ser único, né? Um ser que vive essas duas vidas, pessoais e de profissional, elas são intrínsecas, elas são juntas, né? Então, hoje, algumas coisas nos levam muito mais para isso, né? Ou seja, as pessoas do Brasil são muito conectadas, né? A gente tem os estudos aí, aqui são dados que eu trouxe de uma reportagem da Você RH, que fala que do Brasil é o segundo país mais conectado no mundo. Então, a gente fica, em média, 9 horas e 32. Poxa, 9 e 32 fora do horário ou dentro do horário de trabalho? Muito difícil saber. Isso tudo está mostrando que a cada ano que passa, a gente está ficando mais conectado. Ou seja, a gente está muito mais conectado naquela vida fantasiosa, como o Léo bem colocou agora, né? Em que me empurra fora das responsabilidades, tira eu daquela coisa difícil que é o trabalho, que é resolver problema, fazer atividades, viver. E a gente percebe que isso está tendendo a cada vez piorar mais. Se você olhar aí o gráfico, cada vez a gente está mais conectado. Então, o crescimento ele tem sido bem razoável. Essa visão era do primeiro trimestre só de 2022, ou o que quer dizer? Que ia passar facilmente esse tempo todo conectado. Então, a gente está ficando cada vez mais imerso nesse tipo de problema. E quando a gente começa a ficar muito conectado, trabalho, mais redes sociais, a gente começa a ter sinais de alerta, que começam a mostrar que a gente está com o trilho aí, com o trem descarrilhando do trilho. Então, a gente diminui a concentração, foco, motivação. Todos nós passamos por esses sintomas. Cansaço visual, né? Redução dos níveis de intimidade dos casais. Quer dizer, a gente quer mais viver ali a vida fora da rede social e tudo mais do que a vida própria nossa, né? Churrasco, tá todo mundo tirando foto e ninguém tá ali curtindo o momento, né? No trabalho é a mesma coisa, você tá ali explicando uma coisa, passando uma tarefa muitas vezes, e o colaborador, o agente mesmo, tá ali no celular interagindo com quem não tá ali presente, né? Isso causa fadiga, insônia, falta de sono, piora ainda mais esses quadros, né? Quadros médicos aí, né? Dores de cabeça, altera a visão, isolamento, diminuição da criatividade, ou seja, todos esses 10 itens que estão aí, eles são diretamente contra a produtividade nossa, totalmente. Se aumenta o estresse, prejudica mais a saúde mental. Se prejudica a saúde mental, aumenta o estresse e, consequentemente, a gente vai indo para um cenário de burnout, né? Então, toda aquela carga emocional que o Léo vem trazendo aí dos estudos que estão sendo mostrados ao longo do tempo, mais esse tempo todo conectado, vai empurrando a gente para esse mundo atual cheio de problemas, né? Cheio de questões. Então, tá muito difícil da gente se concentrar, muito difícil, né? Todo esse estímulo mental aí que o Léo falou, né? E até esse consumo excessivo de medicações, ela acaba ficando cada vez mais a gente se concentrar. No trabalho, a gente está sempre com aquela cultura de totalmente conectado. Nós, como gestores, temos que pensar muito o que a gente empurra aos nossos colaboradores, às vezes, para fazer, né? Então, você tem que estar lendo e-mail, grupo de WhatsApp hoje, o tempo todo, né? Medo de prejudicar a carreira, de tirar folga. Então, assim, se você não tem uma medição ali em cima dos teus colaboradores, um processo
que gerando confiança, você acaba empurrando o colaborador para ele ficar nessa situação mais ainda sob essa influência mental aí que o Léo estava colocando, né? E a necessidade o tempo todo a gente ficar ali olhando, mesmo nas férias, né? E na vida é a mesma coisa, gente, não muda nada. É o que eu falei, as coisas estão associadas, né? Os adolescentes, eles acham que eles acreditam que passar tempo online é um problema, 90%. Mas, poxa, todos vocês têm adolescentes aí na família de vocês ou de amigos. Gente, eles não conseguem se desconectar. Nós também não, sabe? Eles usam celular assim que acorda. Ou seja, você já põe um estímulo ali na tua cara logo que você acorda, né? Eles começam a ficar solitários, aborrecidos e ansiosos. Eu costumo falar para os meus amigos que a minha filha tem 2 perfis. Um perfil antes dela estar no celular, que é uma menina doce, agradável, que conversa legal, e quando ela está ouvindo as músicas delas, imersa ali na rede social, no YouTube, que você chega, parece que ela vira um bicho, ela quer te atacar, porque eles ficam irritadiços, e me parece que é muito ligado a toda essa questão cerebral também, né? E eles olham nossos exemplos e veem que a gente está distraído. Poxa, as crianças, os adolescentes, os jovens são os nossos colaboradores, se não do presente, do futuro. Então, isso tudo vai causando uma série de problemas para nós no nosso dia a dia, que causa uma série de problemas que a gente está tendo hoje. Então, o que acontece hoje no nosso mercado de trabalho? Acho que todos nós estamos vivendo isso. As conexões estão ficando cada vez mais frágeis, né? A gente está vendo aí uma troca de pessoas nas empresas, um turnover acentuado aí, né? Comparado com a última década, 20% tem sido o aumento de turnover nas empresas. O que isso quer dizer? A gente cada vez está se conectando menos com os nossos colaboradores. O regime de home office na pandemia e o híbrido que a gente está vivendo hoje em todas as empresas, a nossa empresa é uma empresa 100% online. Poxa, isso diminui a conexão das pessoas. Quando você tira essa pessoalidade da conexão, cai a confiança. O que isso quer dizer? Eu não confio mais naquela pessoa. Aquela pessoa não toma mais o cafezinho comigo, não bate o papo na hora do almoço. A gente muitas vezes não se encontram. As empresas têm colaboradores espalhados, às vezes até geograficamente distante. Então, isso vai diminuindo essa interação e vai caindo a confiança cada vez mais. Nós temos que estar muito cuidadosos, trazendo ferramentas, webinars, treinamentos, para que a gente aproxime cada vez mais. A gente vai falar um pouco disso mais para frente, né, Kelly? Mais distorção, mais distração ainda. A pessoa está ali no trabalho, mas ela não está no trabalho. Ela está sempre olhando o celular, e às vezes é um cliente, às vezes e pula para a rede social. Isso tem sido muito difícil da gente gerenciar. E o que isso causa? Tem uma pesquisa que foi feita pelo Gartner com 3.548 pessoas e fizeram uma pergunta simples. Eu estou disposto a mudar meu comportamento no trabalho para apoiar a mudança organizacional? Então, você foi lá, mudou todo um método de trabalho, ou precisa dar uma melhorada na empresa, chama a equipe e faz aquela mudança. As respostas para as pessoas, se elas estão dispostas a mudar, em 2016 era positivo, 74% das pessoas estavam engajadas, falavam, legal, vamos nessa, vamos quebrar tudo, vamos fazer junto. Caiu para 38% em 2022. E eu me arrisco a dizer que em 2023 esse número deve ter caído mais ainda, por conta dessa distração, dessa distanciação que a gente tem tido. Por quê? Toda essa parte que a gente está vendo, esse acúmulo, né? Essa crise de ansiedade generalizada, essa imersão cada vez mais nas mídias, nas plataformas, isso tem causado essa distração a cada vez mais, e eu fico com conexão frágil, cai a confiança minha com a minha empresa e com os meus colegas de trabalho, consequentemente, é um desafio muito grande para nós, como líderes, gestores e até como trabalhadores, né, para que a gente consiga fazer uma mudança radical em tudo isso que está acontecendo. Muita atenção, né? Procurar ajuda quando necessário e não embarcar nos especialistas que estão aí falando toda hora que a gente está ansioso, que você tem TDAH, você fica balançando a perninha, então você tem TDAH. Poxa, a gente tem que recorrer às pessoas formadas. Léo
Kelly, que são pessoas que estudam para isso, têm estudos, têm metodologia, têm as anamneses. Eu não entendo muito disso, tá, pessoal? Mas, enfim, a gente tem que cada vez mais tentar entender que a gente está com um problema muito grande nas nossas mãos e nós somos parte desse problema, como solucionadores e somos também causadores disso. Então, eu acho que o que a gente queria trazer um pouco é essa numerologia, né, Léo? Esses números, esses insights, que eu acho que todos nós estamos passando, todos nós estamos vendo, e que tem causado uma dificuldade muito grande, um desafio cada vez maior para nós como gestores, de como lidar com isso e como fazer com que as nossas empresas sejam produtivas e principalmente saudáveis, né? Acho que é isso, Kelly. Eu vou passar a bola para você, para o Léo aí, para a gente dar continuidade. Claro, muito bom, muito bom. As informações históricas, esses dados que Leonardo apresentou e também o seu ponto de vista aí complementando, né? Situações e alguns momentos que a gente se depara e às vezes nem percebe, agregou bastante. Mas para a gente continuar esse bate-papo aqui, eu trouxe aqui algumas questões que a gente poderia conversar um pouco, né? Questões práticas. Legal. Bom, acho que talvez o César possa nos trazer alguns pontos. Quais iniciativas as empresas vêm adotando, né, para lidar com essa questão de saúde mental no trabalho? Você tem alguma informação que possa nos trazer? Olha, eu vejo que a nossa empresa, e eu tenho conversado, eu conversei um pouco com a Kelly também, né? Me parece que muito positivo o movimento que as empresas estão trazendo cada vez mais esse apoio psicológico para dentro das empresas, né? Disponibilizando profissionais, sejam psicólogos, terapeutas, enfim, para aconselhamento dos funcionários. Então, eu acho que as áreas de recursos humanos ali, capital humano, né, pessoas que cuidam de gente, elas têm que ser muito valorizadas, porque nesse momento a gente está vendo que realmente, se a gente não tiver esse apoio profissional, o pessoal vai para a rede social e vai tirar as conclusões totalmente errôneas. Então, eu acho que um processo com uma área forte, de gente que acompanha as pessoas, acompanhamento psicológico em determinados casos que são necessários, treinamentos com as equipes, trazendo esse tipo de tema à tona, porque às vezes pequeno insight, a gente fez há uns dias atrás uma apresentação falando sobre câncer de mama, a gente trouxe nossa, não vou conseguir falar. Mastologista falando, e ele trouxe tanto insight, que eu acho que homem, né? A gente é muito preconceituoso muitas vezes. Eu não preciso saber disso. Não, precisa saber. Então, eu acho que esse acompanhamento, áreas fortes de recursos humanos, trazer webinars, treinamentos, palestras para dentro da empresa, fomentar o conhecimento, porque o conhecimento bom é o que eu acho que vai começar a trazer as pessoas um pouco mais para a realidade, e quem precisar ser acompanhado tem que ser acompanhado. Fora isso tudo, se você deixa as empresas deixarem os funcionários muito soltos, só baseado no empirismo, né, no feedback, o Léo está produzindo, a Kelly está produzindo, não está. A gente sempre acha que estão produzindo menos que a gente precisaria, né? Isso é fato, o gestor sempre quer extrair o máximo de produtividade. Se a gente deixa muito aberto, sem nenhum tipo de medição, sem nenhum tipo de feedback, as pessoas tendem a ir para aquele caminho do estresse total também, de cada vez mais estar achando que está entregando pouco, quando o feedback não é adequado. Então, eu acho que tudo isso ajuda, Kelly. Sim, concordo. Acho que talvez o Léo possa complementar falando um pouco da ciência neurológica, né? O que é a questão desse lado, olhando essa questão, né, dos nossos comportamentos, pode nos dar alguma dica de como a gente pode gerenciar, né, esse nosso lado e ser mais produtivo sem perder, né, a saúde mental. Sim, Kelly. Eu acho que entra muito dentro disso que o César falou também, né, da gente ter esses insights enquanto pessoa, né? Porque, igual eu comentei, às vezes a gente vai buscar ser produtivo numa maneira brusca, assim, né? Poxa, eu vou tomar um remédio que vai me fazer produtivo, né? Eu não sei se todo mundo já teve a oportunidade de ler, assim, mas talvez seja até uma analogia interessante, né? No Fausto, né, do Goethe, lá da literatura alemã, né? Fausto, naquela busca dele por ter sucesso, né, por ser bem-sucedido, por buscar riqueza, ele
vou buscar uma atitude extrema, né? Vou lá conversar no livro lá era Mefistófeles, né? O demônio lá, vou fazer um pacto com ele e vou ser sucedido ao extremo, né? E assim ele teve sucesso, né? Começou a ser bem sucedido e foi conquistando coisas, conquistas políticas, mas nisso ele foi vendo que, paralelo a isso, a vida dele foi saindo do trilho, né? A pessoa que ele amava, que ele queria conquistar, foi se envolvendo em tantas coisas, tragédias, e aí na segunda parte do livro ele começa a refletir nisso, né? Até chegar naquela redenção de querer sair daquilo e abrir mão daquele pacto que ele fez, né? Então, poxa, né? Às vezes a gente tenta buscar essas atitudes extremas. Não, vou buscar uma Ritalina para me fazer ser produtivo, né? E eu começo a funcionar como uma máquina e toda máquina vai chegar num ponto que vai se desgastar, né? Então, provavelmente, existem coisas, né, na gente, enquanto ser humano, que nos faz atingir o nosso máximo, né, o nosso máximo potencial enquanto ser humano. Poxa, a gente tem um cérebro, né, que raciocina, né? A gente é o único animal que tem a oportunidade de ter isso, né? Então, de alguma maneira, a gente precisa atingir essa potencialidade, né? Então, como que a gente pode fazer isso, né? De acordo com a própria neurociência, né? Alguns estudos, né, que mostram isso. Então, primeiramente, sono adequado, né? Então, se a gente conseguir dormir bem, né? A gente tem aquela questão das 8 horas de sono, assim, poxa, 8 horas de sono é importante, mas nem todo mundo vai conseguir ter 8 horas de sono, né? Então, talvez focar, sei lá, em 7 horas de sono, mas com sono de qualidade, né? E tentar preservar essa questão do ciclo circadiano do organismo, né? Porque a gente acha, às vezes, poxa, eu vou precisar dormir 7 horas de sono, então vou deitar 3 horas da manhã e acordar às 10 da manhã, que eu vou ter 7 horas de sono. Poxa, isso talvez é se enganar um pouco, né? Porque o nosso ciclo circadiano ele não funciona assim. Então, provavelmente, o cara que vai dormir às 10 da noite e vai acordar às 5, ele vai acordar descansado, né? Com a sensação revigorada. Poxa, o sono realmente fez diferença para mim, né? Diferente do cara que vai deitar às 3 da manhã e vai acordar às 10, porque o ciclo circadiano dele não vai estar nessa faixa de sono. Então, ele precisaria encaixar o sono REM dele em outra maneira para estar mais cansado, né? Também a questão de intervalo e descanso, né? Então, existe, sei lá, método Pomodoro, por exemplo, que muita gente faz, né? Estuda, trabalha, dá esses 5 minutos, né? Mas a gente é individual, né? Cada pessoa vai encontrar a sua maneira de ser mais produtivo. Eu acho que a questão é tentar ser organizado, né? Dentro desse tempo de trabalho, né? Tentar colocar limites, né? Colocar esses intervalos, esse descanso, mas dentro daquilo que é humanamente possível também, que eu vejo que às vezes a gente se perde na organização por 2 pontos, né? 2 extremos também. Ou a gente cai na tibieza, né? Nessa questão da preguiça, poxa, eu não vou fazer nada, eu tô cansado. Ou às vezes na questão do ativismo também. A gente é muito ativo. Poxa, eu tenho que fazer 15 coisas no dia. Aí eu tô aqui conversando com vocês, meu celular toca. Aí eu falo, poxa, essa mensagem é importante, eu preciso resolver isso. Eu vou lá, resolvo essa mensagem me lembra de uma coisa que eu tenho que buscar na rua. Aí eu vou lá na rua, busco aquilo que eu tenho que buscar, encontro com uma pessoa que me lembra de outra coisa que eu tenho que fazer, então eu me perco no ativismo. Eu vou tentando fazer tanta coisa e quando eu vou fazer o balanço no final do dia, eu não fiz nada bem feito, né? Então, às vezes, a gente ser determinado, né? Colocar a organização e fazer aquilo, né? Tem uma coisa que a gente até comenta com alguns amigos, assim, de um grupo de estudos, que seria um minuto heróico, né? É um minuto heróico para fazer aquela coisa. Poxa, se eu tenho que fazer um relatório da empresa hoje, nesse minuto heróico eu vou me focar em fazer o relatório da empresa, né? As outras coisas, por hora, não são importantes. Então, é claro que eu tenho que saber manejar as urgências também, né? Poxa, minha mãe sentiu uma dor de barriga, está com apendicite, né? Como é que eu vou falar para ela? Não, mãe, espera aí, você não vai operar hoje não, porque eu tenho que terminar isso. Então, claro que a gente tem que saber manejar essas coisas, mas principalmente estabelecer essa ordem, né? Estabelecer esses intervalos, né? Saber ordenar para o meu cérebro, né? Essa hora que eu entrar no escritório para trabalhar, é a hora que eu vou entrar no escritório para trabalhar, né? Para o meu cérebro não ficar confuso. Poxa, será que eu vou entrar no escritório para trabalhar ou para ficar jogando no celular, né? Para ficar no YouTube, rolando tela, né? No Instagram, enfim. Também a questão de exercício físico, né? Exercício regular, assim, porque o exercício vai liberar substâncias no nosso organismo que são benéficas, né? Para a nossa produtividade, para a nossa inteligência. Talvez a gente fala, poxa, eu vou treinar hoje, amanhã não vai dar diferença nenhuma, né? Vou treinar amanhã, não vai dar diferença nenhuma também, mas é naquele cumulativo de dias ali que eu vou ver o quanto vai ser benéfico para mim isso, né? Também a questão da alimentação balanceada, né?
se eu não como direito, por exemplo, né? Se eu fico ingerindo açúcar, ingerindo gordura, eu vou cair naquela questão da descarga de dopamina, que eu falei lá no começo da atividade, né? Eu vou permitindo tantos prazeres para o meu cérebro, que ele vai ficar desregulado, ele vai falar, poxa, eu vivo só de prazer, por que eu vou precisar de me abster de algumas coisas, né? Então, já existem até alguns estudos, assim, eu estava vendo ontem, até que minha namorada me mandou, que alguns psiquiatras estão recomendando um jejum de dopamina. Então, as pessoas estão parando de se estimular para ver se o cérebro consegue voltar para aquele equilíbrio natural dele, porque é tanto estímulo, tanto estímulo, tanto estímulo que o normal já não me interessa mais, né? Também a questão de meditação, né? Muito importante a gente meditar, né? Igual eu falei, fazer algumas reflexões, né? Tem várias coisas para meditar hoje, por exemplo. Poxa, 1 bilhão de pessoas com saúde mental, né? Com algum problema de saúde mental. Poxa, o que tá levando a isso, né? Será que eu tenho tentado cultivar isso em mim de alguma maneira, né? Então, essa questão de meditar e se conectar, né, com algo além de nós também, né? Acho muito, muito importante. Não sei se vocês querem fazer algum comentário. Tem mais Não, algumas tá coisas. ótimo. Tem muita coisa, tem muita coisa. Eu acho que a gente você trouxe vários pontos muito importantes aqui, né? Que depende muitas vezes do próprio indivíduo, né? Melhorar sua alimentação, buscar uma atividade física, métodos de trabalho que possa gerenciar melhor o seu tempo e tudo mais, e as próprias técnicas, né, de equilíbrio emocional, seja ela Sim. meditação, terapia, tem muita coisa aí. Por outro lado, o César comentou, né, como as empresas também estão atuando, seja programas de saúde mental, apoio de alguma forma, estruturando, né, ações de RH que promovam a saúde mental dentro do ambiente. E aí, a gente viu ali os 2 pontos. Agora, vamos ver o meio aqui. E a liderança, né? Como que de que maneira vocês podem trazer alguma experiência, alguma referência de como a liderança pode promover um ambiente de trabalho que valorize a saúde mental? Por coincidência, e depois eu vou disponibilizar junto com o material, eu vi alguns itens, 5 itens de educação digital, né? Então, assim, sobre a liderança, o exemplo é o mais importante, né? O que quer dizer? Poxa, todos nós sabemos que nossa vida é um inferno durante o dia. A gente tem 1000 coisas para resolver, 1000 coisas para fazer, 1000 atividades, toda hora é um... Líder é para resolver problemas. Uma vez eu escutei o seguinte, o líder tem que tomar 50 decisões no dia. Se ele acertar 2, tá bom, mas ele não pode deixar de tomar decisões. E nesse cenário, às vezes você passa o dia inteiro tomando decisões, fazendo atividades, e chega no fim do dia, aí dá aquela acalmada. O que você faz? Cata o teu telefone e começa a disparar o WhatsApp para os teus colaboradores, depois das 18 horas. Então, o líder ele tem que aprender a respeitar o direito de desconexão das equipes, que hoje não está acontecendo. Todos nós estamos padecendo desse mal. Então, acho que a liderança ela tem que, primeiro, respeitar esse período dos colaboradores. Lógico, emergências são emergências, mas tudo virou emergência pós-horário de trabalho, porque é a hora que todo mundo para e fala, nossa, agora, puxa, eu preciso cobrar a Kelly daquela entrega. Ah, mas eu vou cobrar hoje mesmo, que aí amanhã ela já me entrega no primeiro horário. Mas e como a Kelly vai receber aquilo, né? Talvez a Kelly ache que vai ter que virar à noite fazendo um relatório para entregar às 9 horas da manhã, porque o dono da empresa, o diretor, o presidente pediu. Então, a gente tem que aprender a gerenciar melhor o tempo que as pessoas nossas passam conectadas. É igual o sono, para que elas possam estar no outro dia 100% dedicadas. Prática de comunicação. Eu tenho visto em processos que eu tenho feito de análise de dados de clientes nossos para apresentar resultados, que cada vez mais é comum as pessoas abrirem salas de reuniões pessoais no Teams para ter aquele minuto que o Léo falou produtivo. Então, tem sido muito comum, eu vou lá, quando eu vou fazer uma auditoria, eu vejo lá, opa, o Léo abriu uma sala de reunião e está ficando 1 hora fazendo reunião com ele mesmo. Primeiro momento, o gestor fala, está me enganando. Gente, a gente tem que aprender a dar um passo atrás e interpretar os dados que a gente tem hoje dos nossos colaboradores. Então, a gente tem que aprender a olhar os dados e, antes de tomar qualquer atitude, entender o contexto, porque senão a gente mesmo está empurrando contra o que a gente está pedindo.
Então, ter o dado é importante. Interpretar os dados de produtividade e de trabalho dos nossos colaboradores é mais ainda. A outra coisa, a gente tem que aprender a se educar, muito de acordo com aquilo do fora do expediente que eu falei, mas aprender a ter respostas, menos respostas imediatas. Eu falo que na minha vida profissional eu passei por alguns momentos. Eu, lá no comecinho, como técnico de eletrônica, eu não tinha nem celular. Então, eu saía para fazer um atendimento, eu só ia saber se tinha alguma coisa errada quando eu chegava no local. Porque aí lá que tinha alguém que tinha ligado, não. Com o tempo veio o celular, o pessoal te ligava no meio do caminho você virava. Atender chamados, né, para gente que é da área de tecnologia, antigamente você tinha um sistema de chamados. Aí começou o e-mail, aí o e-mail já acelerou aquele negócio do chamado. Hoje em dia é o WhatsApp. Então a pessoa abre um chamado no WhatsApp e ele quer um atendimento imediato. Poxa, será que nós, como gestores, também não estamos fazendo isso? É lógico, o nosso mundo hoje ele é muito agitado, muito rápido, nossos clientes nos pedem, mas nós temos que começar a, pelo menos, olhar para isso e tentar dosar o que a gente faz de aceleração em cima dos nossos colaboradores, né? É difícil? Pra caramba, né? Ninguém está falando aqui que é uma tarefa fácil. Eu acho que ela é uma tarefa hercúlea, mas quando a gente começa a olhar para isso, a gente começa a perceber oportunidade de melhorias, né? E eu acho que uma das coisas muito importantes também, e aí é um papel dos recursos humanos, né? Acompanhar o bem-estar dos colaboradores. A gente pode estar sendo um líder tóxico e nem está sabendo, né? Então, as pesquisas de clima com os funcionários, as pesquisas de como que está indo, ela é muito importante para que os recursos humanos, né, que cuida de todas as pessoas aí da empresa, possam calibrar nós que pode ser que estejamos nos tornando líderes tóxicos. E um líder tóxico, ele faz com que esse problema mental, né, essa aceleração toda, ela piore. E muitas vezes a pessoa não sabe, a pessoa é extremamente produtiva ou extremamente exigente e ela tem o ritmo dela. Tem que ter um mediador aí. O mediador é a área de recursos humanos e as pesquisas de clima, que eu acho que é que trazem essa visão para que os limites não sejam desrespeitados. Acho que um pouco é isso, tá, Kelly? Não, ótimo, muito bom. Leonardo, veio em minha mente aqui agora uma questão, né? Antes da pandemia, nós tínhamos um preconceito sobre a saúde mental. Acho que a pandemia trouxe para a gente uma outra visão, né? Sobre o que é, né, cuidar da saúde, seja ela mental ou física. Eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre que tipo de estratégia você entende, né, que o mundo está trazendo, o próprio saúde está trazendo para reduzir esse estigma em torno da saúde mental, seja na vida pessoal ou no local de trabalho. Sim. Eu vejo, Kelly, né? Foi igual você comentou. Antes da pandemia, a gente não tinha uma visão de tudo isso. Embora já fosse um problema de saúde mental, mas a gente tem essa questão muito estigmatizada. Não sei se, provavelmente por aqueles hospitais psiquiátricos, né? Antigos, assim. Muitas pessoas já devem ter ouvido falar, né? Tem até um livro chamado Holocausto Brasileiro, assim, que mostra como que as pessoas eram tratadas em hospitais psiquiátricos, né? E com essa questão da desinstitucionalização, né? Tem essa questão da luta antimanicomial, assim, eu acho que também acaba indo para dois extremos, às vezes, né? Mas, enfim, acho que as pessoas passaram a deixar disso, né? Porque a pessoa falava, poxa, eu vou consultar o psiquiatra. A pessoa já vê, poxa, vai ser um cara que vai ser amarrado com a camisa de força e vai para lá para ser tratado de algo que ele não pode viver em sociedade, né? Ele vai ser tirado da sociedade para viver afastado, porque ele não cabe para viver socialmente, assim. E só que eu acho que a partir disso, as pessoas viram que não. As pessoas viram que essa questão de saúde mental vai muito além das psicoses, né? Claro que precisam ser tratadas, né, dignamente, da mesma maneira, precisam ser conversadas também. Eu acho que não entra tanto no nosso campo, mas são as pessoas que têm alguma psicose mesmo, né, um transtorno, né, transtorno bipolar, histriônico, um esquizofrênico, por exemplo, e passou a ver essa questão das neuroses também, né? A depressão, a ansiedade, e eu acho que a gente começa a pensar nisso quando nos afeta um pouco também. Talvez antes da pandemia, isso era um problema que chegava em algumas pessoas, né?
Então, é igual uma historinha assim, né? Parece que ia ter uma festa na casa, né? E o porco ficou preocupado, né? Poxa, vamos lá porque eu vou ser morto por conta da festa, né? Aí a vaca falou, não, isso não é problema meu mais, né? Isso é um problema seu, porque você que vai ser morto não tem nada a ver comigo, né? Aí depois começou a aumentar o número de convidados para a festa, o fazendeiro foi e falou, poxa, tem muita gente para comer, só o porco não vai ser suficiente, eu vou pegar a vaca lá para alimentar todo mundo, né? E então a gente tem que ver que quando tem um problema no celeiro, o problema não é só do porco, o problema é de todo mundo, né? Então acho que isso passa a ser uma visão ampla a partir do momento que eu vejo que aquilo não afeta só uma pessoa. Porque antes eu falava, poxa, fulano está indo no psiquiatra para tratar uma depressão, mas, sei lá, é louco, né? Está indo no psiquiatra porque é louco. A partir do momento que aquilo não me afeta, né? Porque aí depois que chegou a pandemia, que muitas pessoas foram se vendo sobrecarregadas por essa incerteza que eu comentei, né? Por essa falta de perspectiva, né? Quando será que eu vou voltar a trabalhar? Isso passou a ser um problema meu também. Eu comecei a enxergar isso. E eu acho que a própria organização de saúde, a partir desses dados, começou a ver isso de uma maneira geral, né? O próprio diretor da Organização Mundial de Saúde falou que essa questão do suicídio agora é algo que precisa ser tratado, né? Então a gente vê isso na própria questão de saúde pública, né? Essa abertura de CAPS, por exemplo, né? De Centro de Atenção Psicossocial, né? A própria formação dos estudantes, né? Agora eu vejo que a gente tem muito direcionado também essa questão de saúde mental até na faculdade. E isso antes era até uma piada, né? A pessoa falava, vou fazer psiquiatria, né? Aí falava, você não vai ser médico mais, né? Não tem nada a ver com medicina, vai deixar de ser médico para atuar na psiquiatria, porque era algo muito distante, né? Então, acho que a própria questão de começar a enxergar isso como um problema, né? A partir do momento que eu vejo que o suicídio mata mais que o HIV, mata mais que a malária, mata mais que o câncer de mama, isso abre uma questão para o serviço de saúde em si, né? Então, as próprias unidades de saúde vão voltar, né, a ficar mais atentas a isso. A nossa educação médica se atenta mais a isso. Eu acho que o webinar de hoje também é um exemplo disso, né? Quando que as empresas passaram a se interessar por essa questão de saúde mental também? Então, acho que isso faz parte desses esforços gerais, né? Que a gente vem tomando. Não sei se eu respondi. Então, tá ótimo. Talvez o César possa complementar falando um pouco dessa questão, né, César? O fato das pessoas estarem sempre em um momento muito de conexão, a gente falou de conexão, e essa conexão, ela pode, de alguma forma, estar influenciando aí, negativamente a saúde mental e, sim, consequentemente, prejudicando a produtividade das pessoas. Sim, eu não tenho dúvida. A nossa ferramenta, ela dá essa visão, né, de conexão da pessoa na máquina, né? E qual que é a maior preocupação das empresas? Olhar se a pessoa está trabalhando. A primeira, tá? A primeira. Quando você instala a ferramenta, todo mundo quer ver, pô, não está trabalhando, está no Facebook, está no YouTube, dando expediente. Sendo que eu vi uma frase de uma pessoa, da Carla Furtado, diretora do Instituto Feliciência. A desconexão precisa virar um valor para a empresa. E as pessoas devem ser estimuladas a ter uma vida fora das telas e do trabalho. Então, tão importante quanto a gente ficar ali olhando se a pessoa está cumprindo a carga dela de trabalho, as entregas que ela precisa, você olhar se ela está se desconectando. Nós vamos chegar num ponto, na minha cabeça, tá? O meu utopismo aqui, né? É que a gente vai começar a criar KPIs baseado em relógios inteligentes, sei lá em que raio, em que as pessoas precisam provar para a gente que estão se desconectando e que estão dormindo. Eu trabalho numa área de desenvolvimento em que é muito comum 3 coisas. 3 frases. Vou tomar um Red Bull porque eu produzo mais. Cadê o café, que só café me mantém ativo? Eu tomo 24 horas por dia. Dormia para bobo porque de noite eu produzo muito mais. Poxa, as 3 coisas que eu escuto o dia todo, toda semana e a vida inteira, há 20 anos que eu trabalho com área de desenvolvimento, são contraproducentes, né? O Red Bull e o café mexem com a cabeça e além de te jogar uma carga ali de um monte de coisa, o café não, mas o Red Bull lá, esses estimulantes, fora as novas químicas que o Léo estava falando, né? E o dormir. Então, assim, deveria ser uma missão nossa
lógico, sem a invasão e tudo mais, acompanhar se as pessoas estão se desconectando. Hoje, com o home office possível em todas as empresas tiveram que ir para home office, ficou muito comum as pessoas terem 2 empregos. Poxa, quem consegue trabalhar 8 horas para uma empresa, 8 para outra, e fazer o resto, tudo da vida dele no restante que sobra, que são 8? E se você se deslocar para um desses trabalhos, você já perdeu mais 2 horas. Então, assim, tem gente vivendo 4 horas para descansar, né? Quando era moleque, lá com 12, 13 anos, eu li um livro de um monge tibetano, que na época era moda, né? Chamava Lobsang Rampa. E uma das coisas que ele falava era que quando a gente dorme, a nossa cabeça, o nosso corpo, é como se fosse um monte de quadradinho, caixinhas quadradinhas, que é o tempo que o organismo usa para ficar empilhando aqueles quadradinhos, de modo que no outro dia cedo a gente pudesse usar de maneira adequada. Quando você não dorme, esses quadradinhos ficam todos bagunçados durante a noite toda. Isso tem um nome, né, Léo? Acho que tem um nome técnico disso, né? Mas ele falava isso lá na década de 50, um monge tibetano. A gente não mudou, a gente não muda isso. Então, a gente não dando atenção para essa questão do sono, de dormir, pelo menos o tempo que você precisa, e tem uma questão hoje muito ligada, né, que é o que o Léo estava falando, né, sobre o horário certo de dormir. Não é dormir das 4 da manhã até as 10. Não, tem passarinho cantando, tem sol, tem claridade. O teu próprio organismo, né, teu ritmo lá, né, que é o que o Léo falou, como é que chama? O ritmo Circadiano. circadiano. Uhum. Então, a gente hoje é um poço de ignorância, né? De viver, né? Então, e eu fico feliz porque cada vez mais as pessoas estão procurando conhecimentos, né? Antigamente só tinha as campanhas de câncer de mama nas empresas, né? Hoje a gente já tem as campanhas em novembro, em dezembro, em outubro, em novembro, em Setembro, dezembro. Tem o setembro, vai me setembro. perdoar as cores, né? O Amarelo. amarelo, tem o azul, cada uma coisa e tudo ligado à saúde. E não é mais moda, as pessoas estão se preocupando mesmo, né? Porque estão vendo na pele essa crise que chegou, né? Chegou de um monte de coisa. E é o que o Léo falou, ninguém toma atenção nisso. Demorou anos e anos e anos para a gente pular do câncer de mama para a coisa que mais mata, que é a doença mental, né? Não sei se é doença mental, né? Se é essa a palavra certa, né? Mas é uma coisa que eu desconhecia esses dados, né? As primeiras vezes que eu conversei com o Léo, que eu fiquei sabendo disso. Ele é mais danoso que a outra coisa. E não havia campanha disso no passado, né? E é muito legal que hoje tenha, porque a gente aprende desde cedo que a gente é o físico, o mental e o espiritual, né? Se qualquer um desses 3 pilares desequilibra, a tua vida não produz, né? Então a produção não é entregar balanço de empresa certinho toda hora. A produção é entregar uma vida adequada, né? Nesses intervalos que você não deve estar conectado e trabalhando, né? Isso é produção, é vida, porque o tempo nosso é o bem maior que nosso Pai maior aí nos deu, né? Que Deus nos deu, né? É um bem que ele esgota todo dia, acaba as tuas 24 e não volta mais. E a gente descobre isso muito tarde na nossa vida, né? Acho que a gente vai quando na vida adulta que a gente começa a perceber que a gente perde muito tempo. E não adianta, a gente não consegue convencer os demais disso, né? Mas nós vamos tentando, né? Tá. Você falou muito de conexão, né? Conexão lá com. Ah, desculpa, Léo, você ia complementar antes de eu. Não, imagina que se quiser continuar, é só para fazer um complemento que o César disse. Você comentou dessa questão de como que a conectividade nos prejudica, né? Uhum. E eu vejo assim, igual eu comentei, né, da gente não meditar às vezes, não refletir às vezes, né? Tem um psiquiatra austríaco, né, que ele foi para o campo de concentração, ele sobreviveu a 4 campos de concentração, e nisso ele desenvolveu a teoria de terapia dele, né, que é a análise existencial ou logoterapia, não sei se a Kelly provavelmente já deve ter ouvido falar, né, pela área dela, assim, né, que é o Viktor Frankl. Ele falava, assim, que, ao contrário dos animais, né, os seres humanos, eles não têm uma orientação muito clara, assim, pelos instintos, né, sobre o que deve fazer. Né, o animal, por exemplo, ele é muito instintivo, né, se ele sente o perigo perto dele, o cachorro ele vai e ataca. O ser humano é o único animal que
pelo instinto, ele não consegue se orientar muito bem, né, no que deve fazer. E, ao contrário das outras épocas, por exemplo, né, que a gente tinha umas diretrizes claras, por exemplo, né, a pessoa, poxa, eu nasci de tal forma, eu vou ter que fazer isso, né? A gente, hoje em dia, vive sobrecarregado dessas conexões, né? Então, a gente pode cair no que ele dizia lá, dá para trazer um pouco na época, em duas questões, assim, né? Então, ou eu posso imitar o comportamento de outro, que eu vou cair numa conformidade, assim, pô, eu me conformo porque eu tenho que imitar o que fulano está fazendo. Ou eu vou fazer aquilo que me mandam fazer, né? Então, ou é conformidade ou totalitarismo. Então, poxa, eu começo a ver tantas pessoas fazendo uma coisa que, poxa, eu vou imitar aquilo, porque eu me conformo com aquilo, eu tenho que fazer daquele jeito. Ou totalitarismo. Então, você vai ter que fazer isso, eu vou. Então, a pessoa só funciona sob pressão, né? Daquela maneira. E eu acho que essa intensa conectividade nos traz isso, porque a gente se expõe, né, através de influenciadores, né, através de pessoas que a gente elege como diretores da nossa vida. Assim, né? Poxa, eu começo a seguir uma pessoa na internet, poxa, eu quero me espelhar naquela pessoa. Começo a imitar tudo aquilo que ela faz, né? E ao mesmo tempo que ela vai e fala alguma coisa, eu vou e me permito fazer. Né? Então, essa intensa conectividade, às vezes, me deixa sem personalidade. Né? Eu não consigo enxergar aquilo que é o meu jeito de fazer as coisas. Né? Eu começo, poxa, fulano falou que estuda daquele jeito, eu vou estudar. E a gente vê isso até em medicamento, às vezes, né? Pô, eu lembro em casa mesmo, minha avó às vezes estava doente, aí chegava uma tia e falava, não, você não toma aquele remédio lá foi bom para mim, porque eu estava sentindo a mesma dor de cabeça, né? E, tipo, às vezes a dor de cabeça que ela estava sentindo não tem nada a ver com a dor de cabeça que ela estava sentindo, a pessoa vai se conformando com aquilo, né? E essa conectividade traz tantos exemplos para a gente, né, diariamente. E isso começa a gerar outras coisas. Né? Eu estava vendo sobre essa questão da ansiedade, eu até anotei aqui, porque começa a nos dificultar a colocar limites, né? Foi igual o César falou, poxa, eu saio do trabalho, eu posso mandar uma mensagem para a pessoa, para ela me entregar aquele negócio no dia seguinte, né? Então, poxa, onde que começou meu trabalho, ali terminou, eu não sei onde eu vou chegar mais, né? E isso vai afetar na qualidade do sono também, igual o César falou, do ciclo circadiano, né? Os estudos também já comprovam que essa luz azul, né, da tela do computador e da tela do celular, ela desregula o ciclo circadiano, né? Então, até hoje, pode ver que as empresas, assim, de celular, de computadores, já permitem colocar, às vezes, a partir de tal horário, um filtro de tela, né? Para a pessoa conseguir regular aquilo, né? Então, e a gente tem que se pensar muito nessa conectividade, né? Saiu esses dias atrás um estudo que, pela primeira vez, a gente vive uma geração que o QI dos filhos é inferior ao QI dos pais, né? Então, a gente talvez precise se perguntar disso também, né? Se essa exposição precoce a telas, né? Se tudo isso afeta as crianças de alguma maneira. Interessante essa informação, que vou estudar a respeito. Mas a gente estava falando de conectividade, e aí veio a palavra conectividade e conexão. Conectividade tem a ver com a gente estar ali conectado com nossos trabalhos, nossas tarefas, nossos aplicativos, nossas ferramentas do dia a dia, né? E aí vem o tema, a conexão, acho que é algo bem maior que se aplica em outras circunstâncias também. Eu acho que talvez eu possa exemplificar, né? A gente está tentando buscar conexão com as pessoas hoje. Então, a empresa, a gente vem trabalhando ações, como o César comentou, né? Outubro Rosa, Novembro Azul, tentando trazer as pessoas para uma aproximação, né? É uma conexão, as pessoas já existem, mas precisam maior aproximação. Além de programas de apoio, né, que tem, através de empresa terceira, que apoia o colaborador em situações que ele tenha dificuldade de lidar, seja ela psicológica, social, entre outras. Mas aí, como que você, né, com a sua experiência com seus clientes, as empresas a qual você tem aí atuação, César, você pode trazer alguma situação, né, algum exemplo prático, ou as práticas de como que as empresas vêm melhorando essa conexão entre empresa e colaborador, pensando nesse ambiente de distanciamento, de home office, híbrido. Acho que até casa com a pergunta que está no chat aqui, né? Vou até ler a pergunta, né, se me permite, né? Eu acho que casa muito com o que você está falando, né?
Mas tudo isso não é só no discurso, nessa selvageria que é o mundo corporativo de hoje, onde o tempo todo você é cobrado para entregar o máximo de seu potencial. Creio que grande parte dessas teorias de cuidar mais da saúde mental caem por terra. A preocupação principal é ser competitivo o tempo todo para não perder espaço no mercado. Você tem razão, mas não tem razão. O que eu acho, né? As pessoas fazem o que podem fazer e o que está no limite de cada um. As empresas são feitas de pessoas. Então, as empresas também fazem o que está no limite do que elas podem fazer. Só da empresa ter uma área de recursos humanos que cuide das pessoas, que faça esses tipos de campanha contra todos e contra tudo, porque às vezes é difícil para os recursos humanos capitanear essas ações, né? Mas pense que a diretoria deixou fazer isso, né? Porque se fosse uma má empresa, nem faria. Então, o que é possível? O que as pessoas precisam fazer? Ter argumentação para que elas consigam fazer o contraponto com a empresa. Muitas vezes o colaborador ele fica nessa situação realmente de ter que extrair a máxima produtividade. Mas o que nós estamos falando aqui é que no mínimo 50% disso está na mão do que você faz fora da empresa. Porque se você não se desopilar fora da empresa, não se desconectar e não cumprir os seus horários, isso tudo, lógico, tem uma carga aí de força da empresa, algumas empresas, né, que forçam o colaborador a estar conectado, mas o colaborador também tem a opção de não cumprir isso. E é o que eu falo sempre, né? Às vezes a empresa que você está não é a empresa que você deve estar. Ela não tem valores que são os valores que você acredita. Ela não tem as situações que se adequam à sua pessoa. Então, é da tua atitude pessoal também procurar situações melhores. Então, a empresa, ela hoje eu percebo, né, muito diferentemente do que se fala aí fora, a maioria das empresas estão criando ações, planos, executando para melhoria dessas condições, porque as empresas entenderam que não é só cobrar, que não é só pedir, que não é só pressionar. Hoje, a liderança, que na minha época, quando eu era jovem, era muito comum, né? O teu chefe chegava e falava que se você não fizesse, você ia ser mandado embora. Isso era uma coisa comum de se escutar quando eu era adolescente, quando eu era jovem. Faz anos que eu não escuto uma pessoa falando isso perto de mim, mas ainda tem, né? Essa liderança tóxica, né? Ela está sendo cada vez mais coibida dentro das empresas. Então, eu acho que não fica só no discurso, né? As empresas, o que eu tenho visto nos meus clientes, a maioria tem sim implantado ferramentas de acompanhamento de colaboradores, seja timesheet, seja ferramentas de monitoração, e elas acabam privilegiando os bons funcionários. Por quê? O bom funcionário, ele já é produtivo por si só, tá? E hoje, ele tendo medições de entrega, de KPIs, de monitoração, ele consegue ter uma argumentação de que ele está sendo extremamente produtivo, né? Então, eu acho que as empresas cada vez mais estão indo por esse caminho. Não pode perder de vista, lógico, a produtividade, a entrega, tudo mais, mas as empresas têm se esforçado de uma maneira geral para que a coisa aconteça de uma maneira adequada ao que nós estamos vendo no cenário. Lógico que tem exceções, eventualmente a gente vê na televisão empresas com trabalho escravo, empresas escravizando pessoas, empresas. Isso tem, gente, tem, sempre vai ter, mas nós, como sociedade, inclusive, temos que denunciar. Hoje tem canais de denúncia. Todas as empresas têm as áreas de denúncia. Se não tem, tem ali os recursos humanos que pode e deve ser um porta-voz desse tipo de coisa. As avaliações estão aí para que sejam vistas. Eu participo de board de empresa, de diretoria de empresa. Gente, a avaliação ela chega e às vezes ela bate igual um soco no teu estômago. Vem coisas que você não quer ver, que você não quer ouvir, mas que você precisa tomar uma atitude. Então, você deixar de fazer a parte do lado de lá, que é preencher as avaliações, fazer a tua parte ali fora do horário, que é para se tornar cada vez mais produtivo, mas de uma maneira saudável, eu acho que é um movimento
que ele tem ganhado muito força no mercado e que cada vez vai ficar mais forte, porque é a realidade. Isso aí não é mais discurso, né? O que o Léo está mostrando é o seguinte: de cada 8, um está doente. E a gente não vê isso, que é pior, né, gente? Quando a pessoa está com a perna machucada, você vê ela mancando na rua, né? A pessoa que está com algum tipo de distúrbio aí, com algum tipo de problema nesse sentido, você não a vê. Pior, nos ambientes híbridos de home office hoje, você não vê mais. O máximo que você vê é um quadradinho. Eu não sei se o Léo tem 1,80 m, 1,60 m ou 1,40 m. Eu não sei se a Kelly tem 1,80 m, 1,60 m, 1,40 m, porque eu estou vendo um quadradinho que é a Kelly, um quadradinho que é o Léo e um monte de bolinha que são são o resto das pessoas que estão aqui. É muito difícil, porque nós somos feitos de mental, visual, sinestésico, de tudo, né? Então, o contato físico, né, o que a Kelly falou há pouco, né, de promover cada vez mais esse contato com as pessoas, você está ali, você está vendo que a pessoa está mais encolhida, ou que ela está com o ombro mais encurvado. No híbrido, isso é mais difícil, mas eu tenho visto cada vez mais tentativas, principalmente das áreas de recursos humanos, das diretorias das empresas, de promover esse bem-estar, que é produtivo, gente. Não adianta. É burrice você cobrar um colaborador. Desculpa ser muito direto, mas é burrice você cobrar o seu colaborador de trabalhar 8 horas no dia sem parar um minuto. É burrice você fazer o teu colaborador estender jornada por mais 14 horas, 12, 14, 16 horas. Isso num curto espaço, tudo bem, mas no longo, aquela pessoa já está só se enganando e te enganando, ela não produz mais. Então, eu acho que esses conhecimentos, eles cada vez estão vindo, as empresas estão amadurecendo. É o ideal? A resposta é absolutamente não. Eu acho que nós temos muito para evoluir, mas eu vejo muito mais disposição de 100% das empresas que trabalham conosco, sabe? A minha visão é essa, tá, Kelly? Desculpe se eu me alonguei. Não, tá ótimo, perfeito, muito bom. Foi bom que a gente já fez aqui uma conexão com a experiência das empresas, com as ações, com a pergunta do chat, foi bem legal. E talvez assim, né, uma questão prática, né, do dia a dia, de como as pessoas poderiam receber de orientação, né, seja na física ou dentro do ambiente de trabalho ou, né, na sua vida pessoal, como que elas poderiam acessar ajuda em relação à saúde mental? O que você pode nos dar de dica? Eu acho que o Léo falou, né, Léo? Fala de novo para a gente. São os programas aí que têm sido, né? Isso. Sim, eu vejo assim que enquanto parte de serviço de saúde, né, existem muitas formas de buscar ajuda. Existem esses CAPs 24 horas, né? Você pode buscar a própria unidade de saúde local, né? Existem essas centrais de atendimento também, né, que a pessoa pode buscar ajuda. E uma coisa que eu achei até interessante, que eu não sei como funciona isso dentro, pelo menos não sabia, né, como funcionava isso dentro da questão corporativa, mas a Kelly trouxe um dia para a gente um eixo de informações assim que funciona, né, que serve dentro da empresa dela, que eu achei muito interessante, né, essa questão de contato com o indivíduo, né, porque foi igual o César falou, né, nisso que a gente percebe das pessoas. Eu tenho contato com uma caixinha, né, mais ou menos eu sei quem que é, a partir do momento que você me fala seu nome, né, e uma coisa interessante, até que eu lembrei agora, porque desse psiquiatra que eu disse, né, ele falou assim, se você pegar um copo, por exemplo, né, projetar a luz dele na parede, você vai ver um retângulo. Você projetar a luz dele na mesa, você vai ver um círculo. Então, estou vendo um círculo, estou vendo um retângulo, mas eu não sei o que é um copo, o que tem aqui dentro, né? Então, acho que assim é essa questão de comunicação entre colaborador e empresa também, né? Porque se eu estou só vendo ele, né? Vendo ele falando comigo, talvez eu estou sendo só aquela projeção do retângulo na parede. Se eu estou vendo só o que ele está produzindo, talvez eu estou vendo só aquela projeção do círculo na mesa, né? Então, essa parte da comunicação, ele vai me mostrar realmente o copo que ele é, né? O líquido que está dentro do copo ali, né? Então, talvez o que seja ele. Então, eu acho que as formas de saúde que a gente tem, pelo menos no serviço público, né? São essas, né? São os CAPs, né? O Centro de Atenção Psicossocial, são as unidades de atendimento também, embora esses pronto-socorros não são os melhores lugares, assim, para você buscar alguma ajuda mental, né? Chegar lá, vão te medicar ali com diazepam, alguma coisa e te mandar procurar um serviço específico no outro dia. Então, eu vejo que a melhor forma, se a pessoa tiver algum recurso, procurar um próprio atendimento psiquiátrico, né? Ou
um próprio psicólogo, né, que seja de confiança, ou talvez também procurar esses CAPs. E dentro das empresas, talvez até a Kelly poderia trazer um pouco, né, de como que funciona essa comunicação, assim, que eu achei bem interessante. Sim, posso compartilhar. No Grupo IRCO, nós temos um programa de apoio ao colaborador que é prestado através de uma empresa terceira. Essa empresa ela tem lá profissionais especializados que podem atender os colaboradores um canal sigiloso, né, um canal 0800 por telefone, e são temas, são 4 pilares de atendimento, né? Temas focados na linha, questões psicológicas, social, jurídica ou financeira. Então, são 4 temas que normalmente são temas que trazem algum impacto, né, no dia a dia, na produtividade, na entrega dos colaboradores, porque se ele está ali acontecendo algo que está afetando a sua rotina, a sua vida pessoal, consequentemente, a entrega dele vai ser afetada também. É um programa que denominamos ele como Conte Comigo. Ele é gerenciado por uma empresa terceira, sigiloso, e o colaborador busca quando ele sente necessidade. Ou se o gestor percebe ali alguma queda de produtividade, algum distanciamento, alguma desconexão, algo que é perceptível, né, quando você está ali no dia a dia, ele pode recomendar, mas é opção do colaborador utilizar. E nós não temos acesso ao tema que foi solicitado ajuda. Nós só recebemos ali dashboards de quantidades de acesso, não temos detalhes. Ele funciona muito bem, ele foi um programa que foi muito bem visto e utilizado durante o período aí do nosso distanciamento por pandemia, e ele continua sendo muito importante. Todas as pessoas que utilizam, elas fazem vários depoimentos de que funcionou, de que foi bom e de que vale a pena utilizar, né? Sem aquele preconceito, como a gente estava comentando anteriormente, o estigma. Temos que tirar isso da frente e usar para se ficar bem. Eu funcionar bem, vai também trabalhar bem. Sim, eu acho que eu queria colaborar com você, né? A gente implantou um projeto similar a esse, uma empresa terceira também, há alguns anos na nossa empresa. E a empresa terceira, ela não nos traz os temas que são tratados, igual a IRCO, né? A gente não sabe se o Léo foi lá reclamar disso ou está passando por um momento difícil, a gente só sabe que existe o atendimento. A numerologia disso é um negócio impressionante. Impressionante no sentido de por que a gente não fez isso antes, né? Porque a quantidade de busca é muito grande. Então, assim, a gente não tem noção antes de implementar um projeto desse dentro da empresa. Ah, mas vai me causar um problema. Não, vai te trazer uma solução, porque esse problema já existe dentro da tua empresa, né? E eu acho que a gente, lógico, você tem que limitar, depende do tamanho, mas começa. Eu acho que assim, a dica são duas. Para o lado dos líderes aqui, né? Comecem, projetem, façam, iniciem, calibra. Ter alguma coisa é melhor que não ter nada. Ponto, né? E o segundo, do lado das pessoas que estão aqui, tanto os gestores quanto as pessoas físicas aí do dia a dia, procure ajuda, né? Que foi o que os dois colocaram aqui agora. Os dois profissionais estão nos dizendo. E acho que esse tipo de webinar é legal, que está desvendando, está tirando um pouco do véu desse misticismo do negócio. Todo mundo deveria fazer terapia, deveria ter um acompanhamento, deveria ter um aconselhamento. Porque muito do que acontece com a gente não é o que acontece, é o que a gente vê que acontece. Então, às vezes, você está se achando extremamente pressionado, e, na verdade, é você que está se colocando aquela pressão, mas está projetando no outro. Então, a terapia, muitas vezes, ela te ajuda a ter essa visão sem esse véu. E todos nós temos, gente. E não é estar doente, não é nada. É aprender a lidar. Nós nascemos, vivemos para crescer como seres humanos, para aprender, tá? A gente não veio aqui só para trabalhar das 9 às 18, entregar um monte de coisa, fazer almoço, fazer janta, cuidar dos filhos, cuidar do marido, da esposa. Não, a gente veio para progredir, para aprender, né? E se a gente não se autoconhece, não vai. E chega uma hora que esse tipo de acompanhamento,
ele é uma das coisas que vai determinar se a tua performance melhora ou não no mercado de trabalho, sabe? Eu acho que a gente falou de um monte de coisa, né? Fazer esporte, focar em uma tela, dar um tempo, desconecte-se. Poxa, mas a minha dica é: procure esse tipo de acompanhamento, não porque você está doente, porque primeiro você pode estar e nem sabe, você pode ficar doente, mas muito mais para autoconhecimento, para entender como você processa e como ser mais produtivo. É a minha dica, pessoal. Léo? Não, só comentar uma coisa que o César falou e me veio um insight, assim, porque o César falou, né, que às vezes a empresa vai falar, poxa, eu não vou fazer isso porque vai arrumar mais um problema para mim. E foi o que ele falou, no problema já existe, né? Tem um escritor inglês, assim, que ele falava exatamente isso. Ele falou, não é que as pessoas não conseguem ver a solução, elas não conseguem ver o problema. Né? Então, a partir do momento que eu identifico a gênese daquilo que está me causando um problema, né, que eu consigo denominar aquilo, eu vou conseguir solucionar, né? Por exemplo, poxa, se eu tenho uma infiltração em casa ali, não adianta eu querer ficar secando a parede. Se eu não chamar um encanador que vai ali quebrar a parede para encontrar, poxa, o cano está quebrado em tal lugar, e vai consertar ali, eu não vou solucionar o problema da infiltração. Então, acho que por isso que vale a pena ter esses canais de atenção e também da pessoa que está sentindo algo e até onde falar, né? Porque às vezes ela, poxa, infelizmente eu não vou conseguir, igual você já falou, nesse contato de tela, saber o que está acontecendo, né? Saber o que está passando na sua história, no seu processo de, enquanto produtor ali de algum trabalho, o que está acontecendo. Então, acho que esse diálogo para chegar na origem do problema e a partir daí ter a solução é fundamental. Bom, estamos aqui caminhando para o final desse webinar. E nossos convidados aí tiverem alguma pergunta, gostaria que colocasse algum tema aqui no chat, pode ainda dar um tempinho. Mas acredito que a gente caminhou muito bem, tivemos aqui uma oportunidade incrível de conversar com dois profissionais que nos deram aí algumas dicas, seja do ambiente corporativo, do ambiente aí da saúde, né? Então, em nome da Abrapsa, eu gostaria muito de agradecer os nossos convidados, Leonardo e César, né? Também aos presentes que estão aqui participando com a gente, que nessa manhã, durante todo esse período aqui, ficamos aqui quase 1h30, né? Eu gostaria também de avisá-los que o material apresentado será encaminhado por e-mail para vocês, né? E passo a palavra aí para vocês, né, convidados, para que possam fazer as suas considerações finais e os agradecimentos. Bom, vou deixar o Léo, que é o protagonista, né, no final. Eu sou só o pitaqueiro aqui, como diz na minha terra, né? Mas muito feliz de participar desse fórum. Kelly, muito obrigado pela condução. A Abrapsa, um agradecimento por mais uma vez estar envolvendo a gente em um evento. Cada evento que eu vou, cada um mais enriquecedor que o outro, né? E tem sido muito legal. Compartilhar esse tema é muito caro para mim, né? Eu acho que a gente realmente está vivendo um momento muito diferente da nossa humanidade, né? Em que algumas luzes estão sendo colocadas em alguns lugares bastante importantes, né? Eu, quanto empresa que trabalha com uma ferramenta de monitoração, eu tenho percebido um crescimento acentuado de pesquisas, consultas sobre a questão de ansiedade, principalmente, como relaxar o cérebro, depressão, doenças. Então, assim, a minha visão, sem ser profissional, só pelos dados, é que a gente está mais doente. Ponto. E ver que todo mundo está colocando uma luz em cima disso, né? O mundo está falando. Eu fui pesquisar algumas coisas, até fiquei empolgado, mandei alguns materiais para o Léo aí. É muita pesquisa, tem muito dado, todo mundo está falando a mesma coisa. E é legal, as pessoas estão aceitando mais isso, né? Aceitando falar disso. Então, fico muito feliz de participar, de poder trazer. Me perdoe se eu falei alguma bobagem, mas foi no intuito de colaborar com as pessoas, um pouco de experiência prática do que a gente tem de empresa, de pessoa física e de produto que a gente usa hoje para fazer esse tipo de trabalho. E trazer essa visão de que acho que a coisa mais importante que a gente falou hoje é que não é só controlar as pessoas, né? É controlar como elas estão usando bem o seu tempo também, né? E controlar não no sentido de controle, né? No sentido de aconselhamento mesmo, né? É aquela dica de, puxa, Léo, maneira um pouco, você está muito acelerado, diminui. E como pessoa,
um com o outro, porque a gente é um grupo. Se uma perna da mesa quebra, a mesa pende. Se duas quebram, a mesa cai. A nossa empresa é isso. Enquanto a gente está nessa empresa, a gente está junto ali, eu acho que um tem que cuidar do outro. E a gente meio que relegou isso ao abandono, acho que nos últimos anos aí, por conta desse distanciamento e até o instinto de sobrevivência lá de 2020 e 2021, né? A gente queria primeiro viver para depois fazer os outros viverem. Chegou a hora, acho, da gente virar a chave, voltar para um mundo mais cuidador, que a gente cuida um pouco mais do outro, observa novamente como a gente fazia antes da pandemia. Então é isso, muito obrigado pela oportunidade, Kelly, obrigado pela condução e obrigado, Léo. E obrigado a todos que estão conosco até agora e quem vai nos assistir também. Eu quero agradecer também a oportunidade de ter vindo aqui falar um pouco, mas espero ter contribuído de alguma maneira. Igual eu comentei, né? São coisas que eu venho estudando no decorrer da faculdade, assim, e me intrigam muito, sabe? Por que ser mais produtivo? Por que estudar mais? Eu acho que a gente precisa buscar um motivo para isso, né? Encontrar um sentido para isso, né? Nietzsche falava assim que quem tem um porquê suporta qualquer como, né? Então, igual eu falei, trazer essa reflexão pessoal, né? Por que eu faço todas essas coisas, né? Tentar enxergar o motivo que me leva a querer ser um bom profissional, né? Querer ser essa pessoa que vai se destacar, né? Talvez nesse momento, nessa reflexão, eu consiga encarar algo que me leve para além daquilo, né? E eu acho que a pessoa fazer esse momento de reflexão é muito importante. Às vezes buscar uma terapia para se conhecer melhor também, né? Às vezes muitos problemas que a gente tem, a gente cria por estar fora de contexto. A gente não se encontra porque realmente ali talvez não seja o nosso lugar ali, né? Aquela questão se a gente julgar um peixe pela capacidade dele de subir em árvore, ele vai passar a vida toda se sentindo inútil, né? Então, talvez eu possa entregar minha potencialidade em alguma outra forma, em alguma outra maneira, e só não me encontrei ainda, né? Então, acho que essa reflexão pessoal, né, de se conhecer, né, de encontrar o sentido de para que está fazendo alguma coisa, né? Talvez seja essa questão, né? De talvez não buscar apenas a certeza das coisas, né? Buscar o porquê das coisas, mas buscar o motivo, né? Buscar a verdade atrás disso. Então, eu acho que é isso, né? Quero me colocar à disposição também, se alguém quiser conversar alguma coisa a respeito. E é isso, mais uma vez, muito obrigado a todos que participaram, né? Que tiraram essa manhã para conversar sobre algo tão importante, né? Que a gente viu que é um problema, né? Então, se a gente precisava identificar o problema para encontrar a solução, o problema é esse. E a solução, acho que é essa que a gente começou a fazer hoje, né? Então, acho que vale dar o primeiro passo, assim, de cada um, se conhecer e se colocar à disposição, né? Foi igual o César falou, se a gente faz parte da mesa, todo mundo está aí para um ajudar o outro e fazer o time ser mais forte, né? Acho que é isso e estou à disposição. Muito obrigado, Kelly, obrigado, César, e a todos que participaram. Obrigada mais uma vez, né? Obrigada a todos os presentes. Desejamos a todos aí um bom dia e até a próxima. Um abraço. Um abraço, Tchau, até a tchau. próxima, gente. Obrigado mais uma vez.